a olho nu você enxerga estrela, sol e lua. Essa é uma atmosfera. Nessa atmosfera que você enxerga a olho nu, existe algo que se chama uma influência. Você já chegou em algum lugar em que você sentiu opressão no ambiente? É uma influência das trevas naquele lugar. E você já entrou na igreja ou numa casa que você sentiu a pura presença de Deus, ou em qualquer lugar que você tenha entrado? É uma atmosfera que se cria. Então, isso ou aquele lugar tem céu aberto ou tem céu fechado. O céu de bronze, que é a resistência do inimigo. Porque nós temos o Satanás é o príncipe deste mundo, como Jesus disse. Ele disse, foi Jesus que o chamou de príncipe, porque até que os inimigos de Jesus, peraí, ele já não venceu na cruz do Calvário? Claro que sim, mas nós, como igreja, estamos aqui igual Josué não venceu todos os reis da terra? Claro que sim, mas as tribos tinham que ir lá e dizer, olha, estamos aqui e vamos tomar posse de cada uma dessas nossas heranças. O Senhor nos deixou aqui como igreja para avançarmos, para implantar o reino dos céus. Então, aonde nós, como igreja, colocamos os pés, a atmosfera, então que seria, poderíamos chamar isso de primeiro céu. A atmosfera do céu é implantada aonde a igreja prevalece. Bom, segundo os céus é bíblico. Efésios capítulo 6 diz que os poderes principados e potestades estão nas regiões celestiais. É bíblico, porque quando Daniel orava, o anjo que chegou, quando se completou 21 dias, ele disse, olha, eu tive resistência. A sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas quando eu voltei para trazer para você a resposta, eu fui resistido. E ali eu recebi reforço no segundo céus. Então, primeiro céus, eu poderia chamar dessa atmosfera que nós vivemos aqui na Terra. Segundo céus, entre o céu e a terra, tem as regiões celestiais, que é uma zona de guerra, onde Satanás ele quer reinar para trazer justamente esses céus de bronze sobre a sua vida. E o terceiro céus, como Paulo chama, não é invenção, também é bíblico. Paulo, ele diz, em Coríntios, ele diz o seguinte, conheci um homem que foi levado até o terceiro céus, e as coisas que ele viu eram inefáveis, ele não tinha palavras para descrever tudo aquilo que ele viu. Paulo está falando dele mesmo, ele mesmo depois fala. Então, ficou claro para vocês? Eu já tinha explicado num podcast passado, mas não custa a gente repetir para quem não ouviu. Anjo perde batalha, pastor? Perde. Eu ouso dizer que anjo perde batalha no sentido de que quando a igreja não ora, os demônios ficam com mais força. O próprio capítulo de Daniel, que quanto tempo foi resistindo, né? Exato, se Daniel não persistisse aonde que o anjo perderia? Ele ia ter que voltar para o céu, não dava para passar, porque Daniel teria desistido de orar e jejuar. Por que que lá em Atos 12, que nós falamos no podcast passado, o anjo conseguiu entrar na prisão? Porque a igreja estava orando unânime, está escrito em Atos 12, e incessantemente a igreja estava orando. Então, enquanto a igreja está orando, o céu se movimenta. Quando a igreja para de orar, o céu tem poder, mas Deus escolheu dessa forma de agir. Abre Apocalipse 8, está escrito que teve um momento na grande tribulação que vai ter um silêncio no céu. Só quando o anjo chega com a oração dos santos é que começa a movimentar de novo. Então, Deus escolheu a aliança. Ele pode fazer todas as coisas e poderia agir sozinho, mas ele escolheu agir dessa forma. Se a igreja ora, o céu se movimenta. Se a igreja não ora, ele não é um Deus que invade, ele é um Deus que quer ser convidado, quer ser chamado. Então, é nesse sentido que eles perdem, não por falta de força do céu, mas por falta de oração da igreja. Eu acredito muito que isso tem a ver com a autoridade que Deus deu ao homem, né? Exato. Porque é claro que nas regiões celestiais, no ambiente celestial, eu acho que o anjo não perde batalha, não. Mas numa dimensão no qual existe a interferência humana, né? Como o próprio livro de Daniel fala sobre isso, você acabou de explicar, você tem essa possibilidade dos anjos não poderem agir, porque quem detém a autoridade é o homem. Exato. Por isso que Jesus veio aqui e venceu nessa atmosfera, neste ambiente,
para que todos nós pudéssemos ter direito e ter a vitória estabelecida. Bom, eu não sei se a gente vai primeiro para Apocalipse 12 ou se a gente vai para a pergunta do Jonas de hierarquia. Vamos para a hierarquia? É, bem melhor. Então, depois a gente vai para Apocalipse 12, gente, que é um assunto muito legal também, Apocalipse 12 sobre os anjos. O que aconteceu no céu, porque aí entra toda aquela coisa. Então, antes de falar de hierarquia das trevas, eu prefiro falar da hierarquia dos anjos. A Bíblia fala sobre isso. Fala que tem serafins. Existe uma hierarquia, porque no céu, essa hierarquia não é no sentido de ser maior, mas Função, né? É a função, exato, a função. Por exemplo, no templo, né? No templo, você tinha sacerdote. Entre os sacerdotes, nós somos uma nação de sacerdotes, então a gente via que tinha o sumo sacerdote, tinha o levita, o levita que cantava, o levita que matava os animais, o levita que recolhia o sangue. Então são funções diferentes. Serafim, qual é a função do serafim? Bom, a gente vê a função do serafim em alguns lugares da Bíblia, mas o mais claro é em Isaías capítulo 6, onde os serafins eles têm 6 asas, até eles são descritos, e eles cobrem com os olhos, com 2 asas eles cobrem os olhos, com 2 asas eles cobrem os pés, e com 2 asas eles voam ao redor do trono, dizendo Kadosh, 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 que é santo, 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 dia e noite. Então, os serafins, nós dizemos que eles guardam a santidade de Deus, porque eles vivem para declarar que Deus é santo. Mas a gente vê que serafim também interage com o homem. Eu vejo só uma vez na Bíblia, mas traz algo... Por quê? Porque quando, em Isaías 6, Isaías vê o trono de Deus, Isaías tem uma experiência extraordinária. E, de repente, quando o Senhor, quando ele vê a dimensão do que ele está vendo, ele se sente muito impuro. E aí, de repente, nós temos a informação que um serafim pega uma brasa do altar e coloca nos lábios de Isaías para purificar os lábios do profeta. É o único momento que a gente vê um serafim interagindo com a terra. Eles atuam mais no céu, mas como ele tirou a brasa viva do altar, você vê que ele está cuidando ali do trono de Deus. Ele está sempre ao redor do trono. Mas a gente vê que então a gente tem que usar a lógica. Quando o trono de Deus vem, é claro que serafim vem junto. Serafim está muito ligado ao trono. E quando é que o trono de Deus vem? Deus habita no meio dos louvores. A gente vê em Êxodo capítulo 24, quando o trono de Deus baixou e ali os 70 líderes subiram com Moisés e eles tiveram aquela experiência de ver o trono de Deus, de comerem, de tomarem uma ceia com o Senhor. Então tem algumas coisas que falam de serafim. Então a primeira hierarquia. Se tem alguma dúvida de serafim, a segunda hierarquia que nós vemos é querubins. Querubim é fantástico a gente falar de querubim, né? Abaixo do serafim. Né? Na hierarquia, sim. Não, a meu ver, não é que é isso que a gente falou, né? Não é que seja menor. Agora, querubim é poderoso demais. Satanás era querubim. Um coronel, ele não é maior nem menor do que um sargento, mas hierarquicamente ele está lá em cima. Exato. Hierarquicamente falando, serafim está no último escalão, pelo que eu entendo. Tanto é que ele guarda o quê? A santidade do Todo-Poderoso. Teve um momento, falando de querubim, né? O pastor João já sabe do que eu vou falar, e eu acho que o Jonas também já sabe. Teve um momento de descontrole no corpo de Cristo em relação aos querubins. E aí a gente não, né? Tinha um movimento aí que a pessoa entrava e dizia que estava com a unção de querubim, a unção de leão, e começava a rugir. E que estava com a unção de boi, e que estava com a unção... Gente, Deus, primeiro, o céu não é um zoológico. Primeiro, quando o profeta... Por que a gente fala disso? É porque quando a gente fala de querubim, a gente tem que falar de Ezequiel capítulo 1. E Ezequiel capítulo 1,
os 4 seres viventes, está escrito lá que quando ele via uma parte do rosto era como homem, outra parte como boi, outra parte como águia e como leão. Mas você tem que entender que quem estava vendo é um homem. E este homem, quando ele olhou, ele viu Cristo. Por quê? Quando eu estou, por exemplo, o espelho, ele só reflete. Os querubins, eles estão tão perto de Deus, tão perto, que ele reflete a glória de Deus. Então, para mim, ele está refletindo quem Cristo é. Então, quando ele refletia, quando o profeta Ezequiel olhava para ele e olhava para os 4 querubins e via uma parte do rosto era como de homem, é porque Cristo iria, é uma revelação de Cristo. Cristo viria como homem para a terra. Quando ele olhou de novo e ele viu que parte do rosto era como leão, gente, eu não sou dona da verdade, mas é o que eu penso, porque Deus não faz nada disforme. Até ultimamente no Instagram apareceu uma imagem... Essa semana apareceu para mim essa imagem. Absurda, não concordo com aquilo. Eu teria medo. O céu não é para dar medo. O céu é um lugar de beleza extraordinária que Paulo disse é inefável. Pedro não disse, é aterrorizante. Uma criança não teria visão de um querubim com 4 rostos e ficaria em paz. Ela ficaria com medo. Então, para mim, o querubim está refletindo quem é Cristo. Quando ele viu o rosto como de boi, viu a mansidão e o serviço, porque boi fala de serviço, ser servo, e fala de mansidão. Quando ele viu o leão, ele falou, viu o leão da tribo de Judá. E quando ele viu a águia, porque o Senhor é como, ele sempre falou que como águia, ele pegou os seus filhos e levou e tirou do Egito, e ele nos ensina, ele nos adeja como a águia. Isso está escrito. Deus também, pedagogicamente, exato, passar quem seria Cristo? Passar aquele povo, o povo entendesse, né, a mensagem, vou dizer assim, até subliminar, né, para que o povo pudesse compreender um pouco da dimensão. Porque imagina só, explicar Deus é algo muito... Meu Deus! Não tem um homem na Terra que possa falar assim, eu conheço as dimensões de Deus, eu conheço sobre o céu, eu conheço sobre os anjos. Muita pretensão de qualquer ser humano, né, de tentar definir o que é a glória de Deus, o que é Deus. E eu acho que Deus, quando ele passa essa imagem, né, para Isaías, ele passa para que ele pudesse pelo menos entender também esse significado. Eu concordo muito com o que você fala. Eu acredito muito que Deus tenha passado dessa imagem e provavelmente, eu creio que seja realmente uns reflexos do Senhor. Sim. Da revelação do como ele viria, do como ele é. Quem é Cristo? Quem é Cristo, exatamente. Porque a glória é Cristo. Ele é o verbo, ele é a palavra. E o Antigo Testamento é uma revelação de Cristo. Está apontando para Cristo. E quando, por exemplo, quando você vê os querubins como aquelas rodas em Ezequiel 1, embaixo dos querubins, e os querubins eles iam para onde a roda ia. Eles não iam para onde eles queriam, eles iam para onde a roda ia. Então mostra também para nós como nós devemos ser com o Espírito de Deus. E está escrito nas epístolas, nós devemos ser guiados pelo Espírito. Nós deveríamos andar como o povo lá no Egito. Se a nuvem parou, para. Se a nuvem andar, anda. Se a nuvem está andando de noite, você vai andar de noite. E se a nuvem parar 3, 4 dias, pare, não faça nada sem o Espírito de Deus. Então, isso é uma lição para a gente. Se os querubins eles só iam para onde a roda ia, então quer dizer que nós também só podemos andar com o Espírito Santo, guiados pelo Espírito, não guiado pela tua carne, não guiado pelas trevas, mas guiado não pelo teu conhecimento e entendimento, mas guiado pelo Espírito. Já os querubins a gente vê já interagindo muito com os homens. Então, o Salmo 18 fala que quando Davi orou, Deus desceu para os segundos céus, nas asas do querubim. Então, o querubim está envolvido em guerra, querubim está envolvido em adoração, porque Satanás era um querubim ungido, que estava com a harpa na mão. Está tudo isso escrito, gente, em Ezequiel 28 e Isaías 14. E aí a gente entrou em arcanjo. Arcanjo está mais na guerra ainda do que querubim. Se querubim a gente vê na guerra, mas envolvido com Deus.
ele desce junto quando o Senhor... porque quem estudou comigo aí também, né, nas aulas que eu estou dando, os nomes de Deus, você vê que tem guerras que o Senhor entra junto conosco. E como você viu, o nível de guerra que estava Davi, o Senhor se envolveu, baixou o segundo céus e ele veio nas asas do querubim. Ou seja, não é que ele precisa de querubim e que veio na asa, a gente entenda. Ele baixou e junto com ele vieram os querubins para guerrear naquele nível de guerra de nações, coisas muito grandes. Arcanjo, aí é aquilo que nós vimos, quando a gente... o arcanjo, ele está envolvido diretamente em guerra e em dar mensagens. Ele ama dar mensagens, ele foi escolhido para Deus por dar mensagens.